Olá, queridos ouvintes da Rádio Prime Web. Meu nome é Antônio Carlos da Rocha Silva, sou advogado tributarista e está no ar o programa No Direito, que é um programa leve, simples, descomplicado, onde vamos trazer aqui temas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, só que através das lentes do nosso direito, do nosso ordenamento jurídico. E o tema de hoje que a gente vai conversar, que vai ser abordado aqui, será sobre direito sucessório, sobre herança. Quais são as pessoas que têm direito à herança? Como é que funciona a herança? Qual é a porcentagem de cada herdeiro, nessa partilha, na divisão dos bens do ente falecido? Vamos começar o nosso bate-papo, nossa conversa, falando sobre a ordem, a ordem vocacional hereditária. Mas o que é isso, essa ordem vocacional hereditária? É simples, a ordem vocacional hereditária é como se fosse uma fila, que o primeiro da fila recebe, preferencialmente em relação ao segundo. Então assim, tem o primeiro da fila, ele recebe, o segundo acaba não recebendo. Se não tiver o primeiro, se o primeiro não existir, o segundo recebe. Se o segundo não tiver, recebe o terceiro. Se o terceiro não tiver, recebe o quarto. Se o quarto não tiver, que é o fim da fila, a herança vai para o município. Eu vou aqui tentar facilitar o máximo possível a compreensão, para que o nosso bate-papo seja realmente simples e descontraído. Eu vou falar sobre a ordem e vou trazer exemplos. Eu acho que fica mais fácil, trazendo exemplos para que a gente possa compreender melhor sobre a matéria, sobre o tema. E o primeiro da fila, aquele que está ali na frente, que tem a preferência, em relação aos demais, são os descendentes, A lei, o Código Civil traz como primeiro da fila os descendentes, em concorrência, com cônjuge sobrevivente. Vou explicar o que é isso. O primeiro da fila são os filhos, e concorre com, com a esposa ou com o marido ou o companheiro ou companheira do falecido. A gente tem que sempre ter como referência aqui, a gente chama no direito, a gente chama autor da herança, que é o morto, o autor da herança é o morto, é o falecido, é o que deixou, a herança, os bens. Então, como funciona? Vou trazer exemplos. Vamos imaginar que o rapaz ele tinha um patrimônio, tinha casa, tinha carro, tinha uma fazenda e era casado, sempre quando eu falar que é casado, sempre vou utilizar aqui o regime mais comum, mais utilizado, que é o regime de comunhão parcial de bens, que é o regime, vamos dizer assim, legal, que a grande maioria das pessoas estão casadas, Se você tiver casado em outro regime, ou fez um pacto antinupcial e escolheu um regime, ou trouxe alguns requisitos, para a composição do seu casamento, aí é interessante, você procurar aí um advogado, na sua cidade, ou procure o seu advogado, e para poder fazer o inventário e fazer a partilha. Só estou trazendo aqui termos bem gerais, o mais abrangente possível, Como eu falei no início do vídeo, eu não vou me aprofundar, eu não vou trazer detalhes, de todas as situações possíveis, porque aqui não é meu objetivo aqui não é trazer uma aula, de direito civil, direito de família, direito sucessório, é trazer assim informação, para o grande público. Voltando ao exemplo, vamos lá. O rapaz era casado, e desse casamento teve aí os frutos de 2 filhos, tiveram 2 filhos.
E ele tinha lá patrimônio, casa, carro, fazenda, e acabou falecendo, né? Como é que acontece a divisão aí, nesse caso, né? É, do patrimônio total, né? Como ele era casado no regime de comunhão parcial de bens, 50%, né, do patrimônio vai para a esposa e os outros 50% vão para os dois filhos. Então cada filho aí vai receber 25%. Essa é a divisão. Trazendo aqui para números, acho que vai ficar mais elucidar melhor. Se for um patrimônio no valor de 100 mil, né, para facilitar aqui a conta, 50 mil iria para a esposa e 25 mil para um filho e outros 25 mil para outro filho. Ah, mas se ele tivesse 4 filhos, como é que ficaria? 50% vai para a esposa e os outros 50%, de vez de dividir para 2, 25, 25, vai dividir por 4. No Brasil, quando, né, a pessoa acaba falecendo, a transferência dos bens, entre aspas, ela é automática, né? Os herdeiros automaticamente já recebem a herança. Só que o que acontece, né, para o imóvel, para haver a transferência, a confirmação, né, dessa da transferência efetiva assim da herança, os herdeiros têm que abrir um processo de inventário, né? Que esse processo de inventário, o juiz, o magistrado, tem todo um procedimento aí, o advogado acompanha, né? Faz o inventário e ao final do processo o juiz faz a divisão, ratifica aquela transferência, né? Que já aconteceu de forma automática a partir do momento do óbito da pessoa. E é importante, porque o que acontece, às vezes a pessoa... por que é importante fazer a herança? Até para fins econômicos. Porque acontece, vamos dizer que a pessoa faleceu e deixou aí de bens, vamos dizer que deixou uma casa. Deixou uma casa. E aí o que acontece? Tem 4 filhos, né? A casa, sem ter feito inventário, sem ter resolvido essa questão jurídica, ela vai ter um valor menor de mercado, ou se tiver ainda em processo de inventário, ela vai ter um valor menor de mercado. Quando é feita a transferência, que cada um recebe a sua cota parte da casa, para vender, fica para o comprador é mais seguro, né, comprar esse imóvel, né, e a casa acaba tendo o valor de mercado, que geralmente quando está nessa disputa, às vezes disputa, às vezes é uma forma mais consensual, mas quando está durante o processo, quando não é resolvida essa questão do inventário, a tendência do imóvel, né, o comprador com medo de algum risco que possa ter, a tendência é o valor do imóvel ser abaixo do valor de mercado. Por isso que é importante sempre fazer o inventário para poder resolver essa questão, né? Cada um receber aí sua cota parte, receber o que é de direito para cada herdeiro, né? Da herança, e isso faz com que o imóvel, né? Pode ser casa, carro, fazenda, o que for, tenha o valor real, né? O valor real de mercado, né? E vamos agora para o segundo da fila. O segundo da fila são os ascendentes. Os ascendentes são os pais, os avós, os bisavós, e aí segue, né? Quem tiver vivo recebe. Em concorrência com o cônjuge. Então, assim, quem vai ter direito aí, né? Caso, como eu citei o exemplo, né? O rapaz morre, né? O autor da herança, e deixa patrimônio. Então quem vai receber é a esposa, né, parte dos bens, e os pais, né, do falecido, né? O terceiro da fila são
é a esposa, né? O marido, o companheiro, a companheira, o cônjuge. Eles tá em quarto da fila. Ele concorre né, na divisão ali com os descendentes e com os ascendentes. E se não tiver, no caso, o autor da herança falecido, não tiver nem filhos, nem pais, nem avós, a herança vai toda para a esposa, né? Casou, não tem filhos, os pais já são falecidos, não tem avós, vai todo para a esposa, né? E no caso, quem é o último da fila? Os últimos, né? Pode ser mais de um, que compõe essa fila, né? A vocação hereditária, a ordem vocacional hereditária, o último que compõe a fila, né? Que está na fila, são os colaterais, né? E quem são os colaterais? Vamos lá, os colaterais são os irmãos, os tios, são os irmãos, os sobrinhos, os tios, os primos. Esses são os colaterais. Se o falecido, né, o autor da herança, não tiver filhos, os pais forem falecidos, não tiver avós, não for casado, né, essa herança vai ser passada, né, vai para os irmãos, né, os sobrinhos, os tios e os primos, né. E no caso, vamos trazer um exemplo aqui, como eu falei que exemplo ajuda a gente a compreender melhor. Vamos dizer que o rapaz ele faleceu, os pais já são falecidos já, e não era casado, né, solteiro, e também não tinha filhos, né, e tinha irmãos, né, tinha sobrinhos, tinha tios, tinha primos. Para quem iria essa herança, né? A herança aí nesse caso vai para os irmãos, né? Os irmãos que vão receber. Se ele tiver 4 irmãos, a herança dele, o patrimônio dele, né, que ele deixou, vai ser dividido, né, por 4, né? Os 4 irmãos, cada um vai receber um quarto, 25%, né? Se a pessoa deixou aí um patrimônio de R$1 milhão, cada irmão vai receber aí 250 mil, né? Vai ser dividido esse patrimônio por 250 mil. Beleza, a gente falou sobre a ordem vocacional hereditária, né? Quem tem direito a receber, quem está nessa ordem, né, de receber. E se não tiver ninguém na fila, como eu falei, quem recebe é o município, né? Existe um procedimento que é feito, né, vamos dizer assim, onde se procura, né? Procura se a pessoa tem herdeiros, né? Não tem herdeiro, né? Não tem ninguém na fila, todo o patrimônio vai para o município. É isso mesmo, se a pessoa tiver um patrimônio de R$10 milhões, não deixou testamento, não tem ninguém na fila, esses R$10 milhões vai para o município, né? E a legislação funciona assim. E no caso, e testamento? Como é que funciona testamento? Testamento, de forma bem simples, é um documento em que a pessoa deixa, caso ela venha a falecer, ela é como se fosse o último desejo da pessoa, onde ela pode ali dar algum patrimônio, né, para essa pessoa depois da morte dela. E como é que funciona, né, o testamento? E o testamento, como é que funciona o testamento, né? Já expliquei que o testamento é um documento, né, como se fosse a última vontade do falecido. Só que acontece, no testamento, o autor da herança, né, o falecido, ele não pode dispor 100% do patrimônio dele, né, deixar em testamento para uma pessoa que não seja herdeiro necessário, né? O que é isso, né? Tá trovejando aqui hoje, tá
Não tá chovendo não, mas tá tendo muito trovão. E o que acontece? Se... me perdi um pouco. Sim, o testamento. Voltei. O testamento. Testamento, né? Como eu falei, que a pessoa não pode 100% deixar o patrimônio dele, botar em testamento e deixar para uma pessoa que não seja o herdeiro necessário, né? Vou explicar o que é isso. Então, os herdeiros necessários são os filhos, os pais, os cônjuges, no caso marido ou esposa, ou companheiro, a companheira. Esses são as pessoas em que, por lei, tem direito a 50% do patrimônio. O que é que eu quero dizer com isso? Que a pessoa em vida, ela não pode deixar mais que... Minto, ela não pode dispor, melhor dizendo, desculpa. Ela não pode dispor, ela não pode abrir mão, né, deixar para outra pessoa mais de 50%. Até 50% é permitido por lei. Acima de 50%, né, ela não pode deixar em testamento, né? E isso dá uma garantia, dá uma proteção a esses herdeiros necessários. Isso não quer dizer que a pessoa em vida ela não possa dispor de todo o patrimônio dela, né? O que é que eu quero dizer com isso? Que a pessoa em vida ela tem uma casa, tem um carro, tem uma fazenda, ela pode vender tudo e torrar o dinheiro. Isso aí não é isso que eu tô querendo dizer. Isso aí a pessoa pode fazer, o dinheiro é dela, o patrimônio é dela, ela pode fazer o que ela quiser. Não quero deixar patrimônio nenhum para meus filhos, para meus herdeiros. Ele pode gastar tudo, né? Vende a casa, vende o carro, gasta tudo. Mas em testamento, né, a pessoa não pode deixar mais que 50%, né, do patrimônio dele para outra pessoa, né? Ele pode dar até 50%, ele pode abrir mão, né, deixar em testamento para um amigo que ajudou muito ele. Pô, esse meu amigo me ajudou muito. Para um irmão, pô, esse irmão foi uma pessoa que me ajudou muito na minha vida. Foi através dele que eu consegui tudo que eu tenho, uma pessoa que me orientou, me ajudou. Até 50% ele pode deixar. Acima disso, não pode, né? Então, pessoal, muito obrigado. Então, pessoal, por hoje é isso aí, né? Vamos encerrar aqui o programa. Agradeço a audiência de vocês, né? Ter acompanhado até aqui. Espero que nesse nosso bate-papo, essa nossa conversa tenha ajudado, né, vocês de alguma forma, até com conhecimento, né, ter noção como é que funciona essa questão da herança. Como eu falei, não me aprofundei, não falei todos os casos, nem todas as situações, né, que pode ocorrer, né, nessa questão do direito sucessório, né, da herança. É importante, como eu falei, né, acontecendo essa situação, procurar um advogado para que ele possa dar entrada no inventário e fazer a divisão certinho, sem problemas. E ficamos por aqui, né? Mais uma vez agradeço a audiência de vocês, né? Que possa ter um restante de dia maravilhoso e que Deus abençoe a todos nós.